Vem aí, ele é o Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Ele é o Alves. Rapaz assassinado a tiros na residência em Olinda. Estudante abatido a tiros no bairro da Mostardinha. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no prédio da Guabiraba. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 21 de novembro de 2017, agora no Recife. São 6 horas e 33 minutos. Agora a gente chama direto da redação da Rádio Jornal a repórter Isabela Dias para falar sobre a explosão de um caixa eletrônico na cidade de Moreilândia. Na madrugada de hoje, bandidos fortemente armados explodiram um posto do Bradesco na cidade de Moreilândia, no sertão do estado. Pelo menos 2 pessoas foram feitas reféns durante a ação. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 7 homens participaram da investida e depois fugiram em direção ao Ceará. Isabela Dias para o Bandeira 2. Leandro Pereira da Silva, jovem de 21 anos, residente na rua Sertão 386, no Alto Bom Jesus, em Serra Talhada, foi assassinado a tiros e o corpo encontrado numa estrada carroçável do sítio Lagoinha, lá em Serra Talhada. A polícia está investigando o caso, pelo menos até agora nenhuma informação a respeito do homicídio. O corpo de Leandro Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Francelino José Barbosa, com 34 anos de idade, residente na Vila da Coab, distrito Nazaré do Pico, em Floresta, foi assassinado a tiros na fazenda Ilha Grande, em Serra Talhada, por elementos desconhecidos, e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Aldo Bezerra Furtado, homem com 37 anos de idade, residente na Vila São Mateus, em Gamileira, foi assassinado com disparos de arma de fogo no Lava Jato do DOCA, localizado no bairro Santa Luzia, em Gamileira. Elementos desconhecidos cometeram o crime e ainda feriram outro rapaz, Daniel Inácio Antão, que foi socorrido no hospital local. Na rodovia PE90, no povoado Lagoa Rosa, em Vertentes, um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete Hilux causou a morte do condutor da moto, Osmar de Oliveira, que tinha 27 anos e residia na rua Manuel Lucas da Silva, bairro do Cruzeiro, lá em Vertentes. A senhora Maria do Socorro de Carvalho, com 57 anos, residente na rua Aurilândia, número 25, no bairro da Bomba do Metério, estava internada aqui no Hospital da Restauração desde o dia 15 de julho, vítima de atropelamento em frente à unidade de pronto atendimento à UPA de Igaraçu por um carro não identificado e acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O corpo de Maria do Socorro de Carvalho foi removido para o IML. O pedreiro José Ferreira da Silva, com 57 anos de idade, capoeirista, conhecido como Mestre Zezinho. Ele trafegava numa motocicleta pela BR-100 Norte, em Paratibe Paulista, quando acabou sendo atropelado e morto por um caminhão-tanque. O corpo de Mestre Zezinho, capoeirista José Ferreira da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística. Rosiane Maria Rodrigues, com 36 anos de idade. Ela viajava na garupa de uma motocicleta pela BR-100 Norte, no centro, em Abreu Lima, quando de repente a moto se envolveu num acidente com outro carro. Ela caiu da motocicleta e acabou atropelada e morta por um caminhão cegonha. O esposo dela ficou ferido e foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. E o corpo de Rosiane Maria Rodrigues foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística. Eládio Pedro Vieira, um cidadão de 73 anos de idade, residente na rua 5 de Maio, número 105, no bairro da Imbiribeira. Ele deu entrada aqui no Hospital da Restauração no último dia 15, com queimaduras de um acidente, um incêndio que aconteceu no lixão próximo ao Clube Aras, em Boa Viagem. E ontem o idoso acabou morrendo devido à gravidade. O corpo de Eládio Pedro Vieira foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Ramos, funcionário do necrotério aqui do HR.
Leandro Bezerra da Silva, com 32 anos de idade, residente na rua José Francisco dos Santos, em Pau Amarelo Paulista, foi agredido a faca ontem à noite por volta das 11 horas, na Avenida Cláudio Gueiros Leite, pertinho do Beira-Mar, no Janga. O suspeito, Wilton Laurentino do Carmo Gomes, de 27 anos de idade. Isso aconteceu durante uma briga envolvendo a vítima e um taxista identificado como Emerson. Wilton, que trabalha numa lanchonete, se envolveu no barulho e acabou esfaqueando Leandro, que foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde no posto policial testemunhas prestaram informações ao sargento Ângelo do Curado e na portaria da emergência ao recepcionista Dimas. Melca Carla Cardoso Santana, de 37 anos de idade, residente na rua Manuel Severino, no bairro do Fragoso, em Olinda, foi agredida a bala por 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, que gritaram "perdeu, perdeu" e atiraram nela. Melca Carla Cardoso Santana foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade de Tabajara. Magali de Lima Santos, uma senhora com 51 anos de idade, residente na terceira travessa da rua São José, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, foi agredida a bala pertinho da residência dela pelos elementos Gaspar e Venta. Esses caras estavam à procura de um filho da Magali e acabaram atirando na barriga dela. Magali de Lima Santos foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA do Curado 2, e de lá foi removida aqui para o Hospital da Restauração, onde no posto policial testemunhas prestaram informações ao comissário Paulo Francisco de Camaragibe. Jonas Ribeiro de Azevedo Filho, um adolescente de 17 anos, residente na rua Nossa Senhora dos Prazeres, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a bala no loteamento 92 por 2 marginais numa tentativa de assalto, com ferimento no braço esquerdo. Jonas Ribeiro de Azevedo Filho foi socorrido na emergência da unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. Agora no Recife, 6 horas e 40 minutos. Olha, minha gente, no bairro Novo, em Olinda, elementos roubaram uma motocicleta ali lá. Uma moto amarela de placa PFW 9961. Pertence a Zaqueu Fabrício, e ele está fazendo um apelo: se alguém localizar a moto dele, informar pelo telefone 31 81 54 81. 31 81 54 81, que será gratificado. Rapaz assassinado a tiros numa residência em Olinda. A notícia com a repórter Isabela Dias. O corpo de Cássio Abreu de Oliveira, conhecido como Guerreiro, de 26 anos, está no Instituto de Medicina Legal, IML, em Santo Amaro. A vítima tinha 3 passagens pela polícia pelo crime de roubo e estava em liberdade há quase 1 ano. O crime foi praticado na tarde desta segunda-feira e chamou a atenção dos moradores dos Boltrins. O corpo de Guerreiro ficou no telhado da residência, no beco de acesso à rua Laurentino de Souza Ferraz. A polícia teve dificuldade em coletar informações sobre a autoria e os envolvidos no homicídio. Um casal que mora no imóvel diz que não sabe de nada porque tinha saído na hora exata do assassinato. A moradora resolveu romper a lei do silêncio para detalhar o clima de violência criado por pessoas da própria comunidade. Porque a gente não tá nem na porta de casa, porque a gente fica na porta de casa e passa assaltante, e os meninos daqui mesmo da comunidade, é eles que estão assaltando, é eles que estão traficando, então a gente fica com muito receio, muito medo mesmo. Ele é ex-presidiário, faz pouco tempo que ele saiu do presídio. Eu conheço a família assim, dele e a irmã dele, que é casada com um rapaz ali da barraca. Mas assim, depois que ele foi preso, eu nunca mais tinha visto ele. Quando ele se soltou, foi que a gente começou a ver ele, porque ele estava se juntando com os meninos para traficar, vender as drogas por aqui. O assassinato de Cássio Abreu de Oliveira está sendo investigado pela Delegacia do Varadouro, em Olinda. O delegado Renato Gaião explica que, pelas circunstâncias, Guerreiro estava marcado para morrer. O crime do qual ele foi vítima, contando com 2 linhas iniciais de investigação. O que temos de concreto é que ele foi vítima de tentativa de homicídio, teriam disparado contra ele, não chegando a atingir nenhum disparo. Essa ocorrência não foi gerada, ele nem procurou as autoridades para comunicar o fato. Voltou à área onde ele sofreu a tentativa para que dessa vez os algozes concretizassem o homicídio. Provavelmente, quando empreendia fuga, algumas telhas quebradas deu um indício de que ele correu por cima do telhado, provavelmente tentando fugir dos disparos que estavam sendo efetuados contra ele. Isabela Dias para o Bandeira 2.
Nas últimas 24 horas, registrados 6 assassinatos no estado, 3 no interior e 3 no Grande Recife. Durante o ano até agora, já foram registrados 4.749 homicídios, sendo 2.521 no interior e 2.228 no Recife, região metropolitana. Também durante as últimas 24 horas, foram registrados 11 assaltos a ônibus, 11 ônibus assaltados de ontem para hoje. No centro, em Abreu Lima, um coletivo foi alvo de marginais, roubaram os pertences de uma passageira e uma estudante. No engenho Pedra Ima, em Água Preta, um ônibus de transporte escolar foi alvo de 2 elementos que em seguida fugiram numa moto bis vermelha. Roubaram os passageiros, também dinheiro do motorista. Na Agrovila, na cidade de Escada, um micro-ônibus de transporte alternativo foi assaltado por 2 suspeitos que estavam de revólveres e depois fugiram numa moto. Eles roubaram os pertences dos passageiros e os caras já haviam inclusive cometido arrastões nas paradas de ônibus da localidade. Depois subiram nesse ônibus, transporte alternativo, e cometeram roubo. Na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana assaltado, fazia a linha Jaboatão Parador. Na segunda perimetral metropolitana, no bairro da Sapucaí, Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta assaltado, levaram o celular de uma passageira. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Embiribeira, ônibus da linha Aeroporto Afogados assaltado por 2 suspeitos que estavam de facas e roubaram os passageiros. No bairro da Muribequinha, em Jaboatão dos Guararapes, um coletivo da Metropolitana que fazia a linha Lote 56 foi atacado por um só suspeito que estava armado de revólver, levou da renda R$148. Nas proximidades do Tribunal de Justiça, no centro do Recife, ônibus da empresa Globo, linha Nova Descoberta, Córrego de Joaquim, foi assaltado por um elemento armado de faca que havia roubado a renda. Ele ainda foi muito violento, tentou agredir o motorista. No momento em que saiu do ônibus para fugir, foi agarrado por uma dupla de PMs. Márcio da Silva Santos, 32 anos. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado. Na BR-101, no Jardim São Paulo, ônibus da Metropolitana, linha Barro Macaxeira, foi o alvo dos marginais. Nas imediações da Funés em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta assaltado, fazia a linha Rio Doce PE15. E nas proximidades do Nascedouro, em Peixinhos, ainda Olinda, ônibus da Caxangá assaltado, fazia o itinerário Teixambá Príncipe. Portanto, foram 11 ônibus assaltados nas últimas 24 horas, 179 registros de assaltos a coletivos já neste mês de novembro, e durante todo o ano até agora, registrados 3.445 assaltos a coletivos. Mike Vinícius Silva Ribeiro, de 21 anos, residente na rua Birajara Justino Reis, na comunidade de Bola na Rede, na Guabiraba. Ele foi baleado na quadra de esportes na Avenida Padre Mosca de Carvalho, lá na Bola na Rede, por um tal de Luizinho, dono de um ferro velho. A vítima foi socorrida no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Luciano Lemos de Souza, 47 anos, residente na Avenida Bernardo Vieira de Melo, uma invasão do Galo, apartamentos abandonados lá em Piedade. Ele foi espancado e esfaqueado por 2 elementos, e a informação é de que um dos criminosos seria um traficante. Levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada, Luciano Lemos de Souza foi removido para o Doelder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Marginais em um caminhão pararam num posto de gasolina, posto Padre Cícero, localizado na Avenida Vicente Inácio de Oliveira, no Alto Bom Jesus de Serra Talhada, onde estava estacionado um outro caminhão pertencente à empresa Souza Cruz. Daí, os criminosos repassaram toda a carga avaliada em R$131.339 para o outro veículo e desapareceram. Foi um furto que aconteceu. 4 outros homens armados até de espingarda 12, eles estavam numa caminhoneta Hilux preta, assaltaram na BR-232 em Arco Verde um caminhão com a carga de alimentos, levaram o motorista como refém, mas depois o liberaram. O caminhão foi localizado, mas a carga não. Os produtos alimentícios avaliados em R$52.610, esses produtos foram levados. Ninguém foi preso até agora. No Recife são 6h50. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Polícia procura segundo suspeito de assalto à farmácia em Abreu Lima, que culminou com a morte de uma pedagoga. A notícia com a repórter Natália Hermosa.
polícia investiga o envolvimento de um segundo homem na tentativa de assalto à farmácia em Abreu e Lima, que resultou na morte de pedagoga. O corpo de Ivaís Almeida de Alcântara Bispo, de 33 anos, foi sepultado ontem no cemitério municipal sob clima de forte comoção. Ela amamentava a criança de 1 ano e 6 meses quando o estabelecimento foi invadido por um rapaz armado. As câmeras de segurança da farmácia captaram as imagens no momento em que o assaltante tentou roubar a arma do vigilante. Iva Laís Almeida de Alcântara Bispo foi feita de escudo humano e em seguida atingida com disparo de revólver calibre 38. Felipe Mateus da Silva, de 18 anos, acabou sendo detido e espancado por populares revoltados. O assaltante já teve passagem pela FUNASE e agora vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Arrasado com a perda da filha, o pai da pedagoga, Luiz Alcântara, não conseguiu expressar a dor aos jornalistas. Ocorreu normal, né, que sempre acontece. A gente vai fazer o quê? Tem que aceitar a vida como ela é. Sua filha foi vítima da violência que... Vítima da violência, é claro. Os comerciantes próximos ao local do assalto na Avenida Duque de Caxias, no Fosfato, em Abreu e Lima, reclamam da insegurança. Um amigo da família, Sérgio Borges, alerta para a possibilidade de novas vítimas a qualquer momento. A gente não encontra uma palavra para poder explicar uma morte tão estúpida como essa. A pergunta é o seguinte: quem será a próxima vítima? Quem será a próxima vítima? Qual é o pai, qual é a mãe que vai enterrar o seu filho, ou por que não dizer o contrário? Quem será o próximo filho que vai enterrar também o seu pai? A situação que a gente vive hoje em nosso país, você é simplesmente vítima. Então, qual é a segurança que nós temos? A moto utilizada na tentativa de assalto foi apreendida e consta como roubada no sistema da polícia. As armas do assaltante e do vigilante foram recolhidas e vão passar por perícia no Instituto de Criminalística. A polícia diz que Felipe Mateus da Silva invadiu a farmácia em Abreu e Lima com a intenção de roubar a arma do segurança. Vários depoimentos foram coletados para apurar a participação de um comparsa. O rapaz, que acabou de completar 18 anos, passou pela audiência de custódia e já está no cotel em Abreu e Lima. O delegado João Leonardo Cavalcante investiga o envolvimento de um outro assaltante. A terceira testemunha, ela apareceu indicando que foi vítima, do suspeito em um assalto ocorrido horas anteriores. Então, isso vai ser checado porque ela menciona que ele se encontrava com um comparsa. Então, esse comparsa é a nossa próxima diligência. Natália Hermosa para o Bandeira 2. 2 elementos armados assaltaram a panificadora Bela Vista, localizada na rua Cassiano Leite, no Alto da Bela Vista, no Ibura, e roubaram R$2.000 do proprietário do estabelecimento. 5 elementos num Palio azul assaltaram o posto de combustível AC Norte Limitada, localizado na Avenida Norte, em Santo Amaro. Eles haviam abastecido o veículo com R$20 e depois anunciaram um assalto, roubaram 30 carteiras de cigarros, mais R$140 de um frentista e 110 de um outro. 2 outros elementos numa motocicleta preta assaltaram o posto de combustível Albuquerque Pneus, localizado na Avenida Doutor Ferreira Lima, no bairro Mocozinho, em Timbaúba, e roubaram cerca de R$1.161. Um suspeito foi detido por tentativa de furto no atacado dos presentes, localizado na Avenida Conde da Boa Vista. João Monteiro da Silva, 48 anos, mora na rua Gamenon Magalhães, em Camutanga. Saiu de lá e veio meter bola por aqui. O resultado é que acabou agarrado, foi encaminhado à central de plantões e autuado em flagrante. Suspeito de roubar a bolsa de uma mulher foi preso na rua General José Simão, no centro do Recife. Paulo Roberto Martins, de 37 anos de idade, morador de rua. Agora vai ter onde morar. Ele foi autuado na central de plantões da capital. Daniele Alexandre de Arruda, com 36 anos de idade, residente na rua Uruguai, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredida a socos e pontapés pelo companheiro dela e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Washington da Silva, 38 anos de idade, residente na rua da Amizade, 119, em Santo Amaro, foi agredido a bofetadas, ninguém informou por quem nem o porquê, e ele deu entrada na emergência aqui do HR. João Batista Bispo da Silva, 37 anos, residente em loteamento Oscar Carneiro, bairro Poço Comprido, em Correntes, interior do estado, foi agredido a bala por elemento desconhecido, levado para o Hospital Regional em Garanhuns, e de lá foi removido aqui para Recife, para o HR.
HR. Josefa Bernardo dos Santos, de 62 anos de idade, residente na Rua da Linha, bairro Área Verde, que fica em Gravatá. Ela foi agredida a bala, ninguém informou por quem nem o porquê, e ela foi trazida aqui para o Hospital da Restauração. Diego Maradona da Purificação, de 30 anos, residente na Rua 5, bairro Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho. Este sofreu um choque elétrico no local de trabalho e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Josiane da Silva Melo, de 38 anos, residente na Rua 30, número 67, bairro Bela Vista, no Cabo de Santo Agostinho. Foi baleada por elemento desconhecido e foi socorrida na emergência aqui do HR. Wilson Lopes Vieira, de 32 anos, residente na Rua da Alegria 450, em Campo Grande. Foi agredido a socos e pontapés por desconhecido e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Gilson Félix Correia, que reside na Rua da Linha, no Alto da Bondade e Águas Compridas, foi atropelado pertinho da Integração Teixambá por um carro não identificado e foi socorrido na emergência aqui do HR. Edgar Douglas Santana de Figueiredo, residente na Rua Hinaldo Bartolomeu de Carvalho, no bairro da Várzea, sofreu um acidente de motocicleta na Avenida Caxangá e foi socorrido aqui no HR. Miss Mary Silva dos Santos, que mora na Rua Barão de Muribeca, no bairro da Várzea, sofreu um acidente de carro, um capotamento lá para as bandas de Caruaru e foi trazida aqui para o Hospital da Restauração. Ronaldo José da Silva, que mora no sítio Oitava de Figueiras, zona rural de Cumaru, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Cícero Mendes de Aragão, que mora no sítio Lajedo Grande, zona rural de Xangrande, sofreu um acidente de motocicleta e bastante machucado, foi trazido para a emergência aqui do HR. Almir Constantino da Silva, que mora na Rua Cícero Batista de Oliveira, no centro, em Xangrande, ele foi trazido aqui para Recife, para o HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Rildo de Melo Silva, que mora no sítio Gama, zona rural de São Bento do Una, sofreu um acidente de motocicleta e estava sem capacete, ficou bastante machucado e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. José Eric da Silva, que mora na Rua Amaro Luiz Carneiro, no bairro da Guabiraba, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no HR. A idosa Severina Ferreira de Loyola, 81 anos, residente na Rua Mário Melo, no Amparo, em Olinda. Ela foi atropelada na Avenida Joaquim Nabúcola, em Olinda, por um carro não identificado e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Agora no Recife, 6 horas e 58 minutos. Estudante abatido a tiros de revólver no bairro da Várzea. Jackson de Barros Calado, jovem com 22 anos de idade, estudante, residente na segunda travessa do Beco de Manuel Pedreiro, no bairro da Mostardinha, foi abatido a tiros pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. A informação é de que ele seria viciado em drogas e estaria devendo a um traficante. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no prédio da Guabiraba. O fato aconteceu ontem à noite no Córrego do Carroceiro, no prédio da Guabiraba. Elementos desconhecidos mataram 1 e feriram 2. Quem morreu foi Adriano Gomes de Lima, de 23 anos de idade. Ele morreu em frente à residência dele. Os criminosos ainda feriram com um balaço na perna esquerda Valdério Miguel da Silva, que estava juntinho do Adriano. Valdério, que mora no Alto da Telha, em Passarinho, foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta e uma bala perdida atingiu de raspão o braço de Marcos Antônio da Conceição, que também foi levado para a UPA de Nova Descoberta. O corpo de Adriano Gomes de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.